Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os High Need Babies, né? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, esse é um termo em inglês, né? Porque foi um médico americano que fez essa primeira associação, né? Essa primeira nomenclatura, digamos assim, através de uns estudos que ele foi fazendo, porque ele teve um bebê, que era um bebê high need, né? Então, como é que ficou essa situação? Ele definiu como high need os bebês que têm uma necessidade maior de cuidado do que os bebezinhos das outras pessoas. É aquele bebê que você fala: caramba, o meu filho é diferente do filho dos meus amigos, ele é diferente dos bebezinhos que vão para creche. Ele é um bebê diferente, né? É aquele bebê que demanda um cuidado exagerado. Ele demanda uma atenção exagerada, né? Então, a gente fala assim: "Nossa, meu bebê não sai do colo", né? As mães confundem às vezes, né? Meu bebê não sai do colo, meu bebê não sai do peito, né? Quando tem algumas vezes as associações de peito, as associações de colo, às vezes relacionadas ao sono ou não, e acabam fazendo essa associação quando a gente fala que é um bebê, que existe a situação do bebê de alta necessidade. Quando a gente usa esse termo de high need baby, de bebê de alta necessidade, bebê de alta demanda, as mães logo já acham que o seu bebê se enquadra nessas situações. Então eu quis trazer para vocês aqui hoje algumas características, né, que são características dos bebês de alta demanda, dos bebês de alta necessidade, que a gente chama de high need, e eu vou acostumando vocês com esse termo ao longo da nossa conversa, e provavelmente depois vocês vão ver no meu Instagram mesmo as publicações e os posts relacionados mais com, chamando de high need babies, porque é o termo que a gente usa mais mesmo, tá? Mas eu vou acostumando vocês, então eu quis trazer para vocês aqui hoje essa 12 características, na verdade, não são 12 passos, mas são 12 características que são comuns aos high need babies. Porém, não são características exclusivas deles, né? Então, entendido que esses bebês, né, são bebês que demandam muita atenção, são bebês que fogem do padrão da atenção que os bebês já necessitam naturalmente, né? Os bebês já querem uma atenção grande, já precisam de uma atenção grande, mas esses high need babies são bebês que demandam uma atenção que de esgotar mesmo as mães. As mães e os pais, né? Mas mais as mães, as queixas são maiores das mães, né? Então as mães ficam esgotadas, ficam cansadas. É um bebê que leva a gente mesmo ao limite. Uma mãe perguntou para mim, na caixinha de domingo, como lidar com o bebê high need sem enlouquecer ou sem ficar maluca, foi o que ela falou. Porque a sensação que a gente tem é que a gente vai surtar mesmo, porque são bebês que demandam muito cuidado, 24 horas, o tempo inteiro mesmo. Então, só que nada de errado, tá, gente? É uma característica desse bebê. A gente esgota, mas a gente tem que saber as estratégias certas pra gente conseguir conviver com o bebê que é um bebê high need. Então vamos lá. A primeira característica que eu separei pra vocês, né? A primeira característica que eu separei pra vocês dos high need babies é o fato deles serem bebês intensos, tá, gente? Eles são muito intensos. Sabe aquela pessoa que você conhece que tudo dela é muito exagerado? Tudo nela é muito exagerado? Aquela pessoa que ama demais, que chora demais, que briga demais, que vive demais? Os bebês high need são basicamente bebês nesse padrão. São bebês com essa característica. São bebês muito intensos. Então, tudo neles é exagerado. Eles não sabem simplesmente chorar tranquilamente. Eles choram esgoelando, eles choram gritando muito. Então, alguns desses bebês a gente já consegue perceber desde a maternidade. Essa semana até me chamou a atenção, acho que foi. Hoje é terça, então acho que foi ontem, segunda-feira. Nasceu um bebê. Foi só um bebê que nasceu na parte da tarde, quando eu tava lá no hospital ontem. E, gente, esse bebê, ele nasceu chorando, nasceu muito bem, mas era um choro assim, sabe? Cheguei, estou aqui. E quando a gente foi levar para poder pesar, medir, né, fazer as primeiras vacininhas, tudo certinho dele, ele chorava um grito fino, alto, que eu olhei pro pai, eu falei: "É, pai, esse vai chorar", né? Então, alguns bebês high need, a gente já começa a ter algumas características, alguns indícios desses bebês desde a maternidade, desde o berçário, desde a sala de parto. São bebês que, quando você tem ali os primeiros contatos, você já vê que ele tem uma demanda maior, que ele tem uma necessidade de cuidado maior.
São os bebês que quando ficam em alojamentos conjuntos, por exemplo, né? O que são alojamentos conjuntos para quem não passou por essa situação, tá, meninas? O alojamento conjunto é aquele salão onde ficam várias mães com vários bebês. Geralmente pelo SUS a gente tem esses salões que eu tenho um salão, por exemplo, que tem 15 leitos, então é um salão grande e eu fico com várias mães lá dentro. E elas ficam junto com os bebês, claro, e mais um acompanhante. É um montão de gente. E agora imagina um bebê high need dentro de um salão com mais 14 bebês, às vezes mais 15 bebês. Né? Então, assim, é um bebê que quando ele começa a chorar, quando ele começa a mostrar suas necessidades, em geral, a gente acaba trocando ele de ambiente, trocando de quarto. Essa mãe acaba sendo transferida, às vezes, para um quarto separado, porque realmente ele causa uma movimentação, um transtorno no berçário inteiro, né, no alojamento todo. Porque a gente já sabe que é difícil conviver com um bebê chorando. Imagina 14 bebês chorando. E imagina se desses 14 bebês chorando, um deles ainda é um high need, né? Então, assim, são bebês que são exatamente assim. São bebês que às vezes já começa ali no berçário daquela chorada que tem que trocar de quarto, né? E às vezes porque tá com uma fralda molhada, às vezes porque fez cocô, às vezes porque quer mamar. São ações simples que todos os bebês fazem, que é mostrar pra gente que eles precisam de algum cuidado. Só que os bebês Hanid são tão intensos que eles não choram, gemem, miam porque eles querem algum cuidado. Eles fazem um escândalo. Então tudo neles é muito intenso. São bebês que demandam muita atenção e a gente às vezes começa a perceber ele desde a maternidade, tá? Outra coisa muito comum nessa intensidade dos bebês high need são bebês que a gente tem que prestar atenção na linguagem corporal deles. Eles mostram pra gente vários sinais. Às vezes são bebês que são mais tensos mesmo. Os bebês já tendem a ficar ao nascimento com as mãozinhas fechadas, só por causa do reflexozinho mesmo primitivo que eles têm, né, de fechar a mãozinha. Mas alguns bebês forçam mais. Você tenta abrir a mãozinha já é mais fechada mesmo. Eles têm uma contratura muscular, uma linguagem corporal mais tensa, uma linguagem corporal que você vê que ele está o tempo inteiro como se estivesse preparado para uma ação. Tá? É importante a gente não confundir só esse ponto de estar o tempo inteiro preparado para uma ação com o reflexo de Moro, tá, gente? Que é um reflexo primitivo normal que todos os bebês têm e se mantém pelo menos até os 3 meses de vida. Então não tem nada a ver esse reflexo de Moro com os bebês tensos e preparados para a ação. São bebês realmente que a gente tem que evitar, às vezes, que eles se chateiem, né? A gente faz de tudo. Como o bebê foi para casa, vai seguindo, a gente vai fazendo de tudo para não contrariar esses bebês, para não deixar passar uma hora do soninho, para não deixar passar a hora da mamada, porque esse bebê realmente, se ele se chatear, é um caos para deschatear esse bebê. É uma complicação danada a gente conseguir acalmar esse bebê de volta. Então, o primeiro ponto desses bebês high need é que realmente eles são bebês muito, muito intensos. Tudo neles é com muita intensidade mesmo. Eles colocam muita energia em cada ação deles, tá? Eu vi que uma mãe comentou, já subiu, eu não consegui ver quem foi, mas comentou rapidamente que ela tem um bebê mais ou menos assim. Deixa eu tentar ver se eu acho o comentário dela rapidinho. Foi a Neia, né? Comentou que o bebê dela é exatamente assim, que foi assim quando nasceu, que o quarto foi visitado a noite toda pelas enfermeiras para saber o que estava acontecendo, porque ele não chorava, ele gritava, e é assim até hoje. Né? E realmente a gente tem que avaliar e ter essa pulga atrás da orelha, porque não é um termo, apesar de não ser um termo novo, os high need babies, muita gente não conhece, muita gente não sabe. Os pediatras, muitos e muitos e muitos, acham que é exagero da mãe, né? Não estão ali para conviver, às vezes não fizeram o acompanhamento da maternidade daquele bebê, e às vezes não viram que desde o começo era um bebê que tinha um padrão um pouco diferente. Então são problemas que a gente precisa levantar e às vezes procurar quem sabe, quem está conhecendo, quem está por dentro dessa situação, porque senão a mãe parece louca, né? A mãe parece uma mãe às vezes preguiçosa, parece uma mãe folgada, porque reclama demais do bebê, fala que o bebê chora muito. E, gente, bebês choram sim, mas esses bebês high need, eles fogem do padrão. Falam que é mãe, exatamente, e por aí vai. O segundo ponto, né? A segunda característica que a gente precisa lembrar dos bebês
de alta necessidade, dos high need babies, o que que acontece? Esses bebês, eles são hiperativos. Porém, gente, eu não tô falando aqui pra vocês do transtorno, né, da ansiedade, né? Não tô falando pra vocês de déficit de atenção e hiperatividade, não tô falando nada disso. Eu estou falando apenas de uma característica de uma pessoa, de uma criança, de um bebê, tá? A hiperatividade não necessariamente está relacionada com transtorno de déficit de atenção futuro. Então, não é pra gente misturar, não é pra vocês saírem daqui desesperadas pensando, meu bebê é um high need, ele vai ser uma criança hiperativa, vai ter déficit de atenção, vai ter problema na escola. Não é essa a situação. Apenas ser hiperativo quer dizer que o bebê está sempre em atividade. É um bebê que ele não desliga. É como se ele fosse um carro de Fórmula 1 que vive sempre em alta velocidade. Não quer dizer que ele vai ter dificuldade de aprendizagem e nem quer dizer que ele vai ter problemas na escola, não quer dizer que ele vai ter déficit de atenção. Quer dizer apenas que ele vive num nível de atividade aumentado. Ele está sempre ativo. Eu sou uma pessoa hiperativa, mas eu não sou uma pessoa com déficit de atenção, não sou pessoa com transtorno de aprendizagem nem déficit escolar. Então, assim, são pessoas que às vezes fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas estão sempre ligadas. Mas não quer dizer que vão ter prejuízos no aprendizado, tá, gente? Então não preocupa com isso. Então, Estela, beijo. Então, realmente, a gente tem que ter atenção porque esses bebês são hiperativos, ou seja, eles têm um nível, né, de execução de atividades acelerado, porém, é como se fosse aquele carro em alta velocidade que se você largar ele solto, ele vai correr e vai bater e não vai dar certo, vai ficar um carro desgovernado. Nos bebês high need, como eles são bebês que são assim acelerados, né, em tudo, a gente precisa nessa caminhada, nessa jornada do nascimento e o crescimento e desenvolvimento dessa criança, a gente precisa primeiro entender que ele é um bebê de alta necessidade e que ele vai precisar ser levado, né, ser conduzido por esse caminho por um piloto muito bom, né? Então, se você tem um carro que está em alta velocidade, você tem que ter um bom piloto para conduzir esse carro, para não acontecer acidentes por esse caminho, né? Então, com esses bebês é a mesma coisa. A gente precisa conduzir da forma mais eficaz, da forma mais eficiente, mais amorosa essa jornada desse bebê high need, porque não quer dizer que ele vai ter problemas futuros, mas se a gente largar um carro sem freio é muito mais fácil que tenha algum acidente por esse caminho do que se a gente realmente der toda a atenção que esse carro merece, tá? Então a gente precisa realmente conduzir esses bebês com a atenção que eles necessitam, porque eles são bebês de alta necessidade. Esse é o segundo ponto, né, dos bebês de alta necessidade, que é a hiperatividade não relacionada com o transtorno do déficit de atenção, tá? O terceiro ponto, gente, esse eu acho que é um dos pontos que as mães e os pais mais sentem. Principalmente, acho que as mães porque os bebês tendem a fazer isso mais com as mães mesmo. O terceiro ponto, então, é a drenagem, tá? Essa drenagem é sugar mesmo, é sugar exaustivamente a energia da mãe, né? A energia do cuidador principal. A gente fala da mãe porque, em geral, a mãe é o cuidador principal desses bebês, né? Até porque ela tem o poder do peito, né? O poder do seio materno, o poder de alimentar e nutrir aquela criança. Então, esses bebês que são bebês de alta demanda, eles sugam demais a energia da mãe, porque eles dependem daquele cuidado intensivo o tempo inteiro. Eles estão acelerados o tempo inteiro. Mesmo que ainda não sejam aqueles bebês que andam, são aqueles bebês que o tempo inteiro ou estão chorando, ou estão gritando, querem mamar, querem colo, querem balançar. Então, esses bebês que o tempo inteiro precisam de atenção, sugam demais a energia materna, sugam demais a energia dos cuidadores. E aí, o que acontece? A mãe começa a entrar naquele burnout que a gente fala, que é aquela exaustão, aquele desespero, aquele cansaço. Quando as mães falam, doutor, o que eu vou fazer para não enlouquecer? É basicamente isso. É nesse momento que a gente sabe que esse bebê tá sugando a mãe mais do que ela poderia aguentar naquele momento. Então, gente, nesse momento, assim, o que a gente tem que entender? O mais importante é a gente entender que as mães precisam, às vezes, ligar o que a gente chama, né, de zona da mamãe, né, zona materna, sabe? Porque é um estágiozinho quase que de stand-by, né? Você desliga um pouco do planeta e você vive só naquele, sabe, naquele modo de economia de energia, sabe? O celular não entra, às vezes, em modo de economia de energia.
pra gente conseguir terminar as atividades, pra ele conseguir chegar com a bateria até o final, a gente funciona às vezes como um celular mesmo. Se você tá num grau de atividade muito exagerado, muito ansiosa, tem hora que você precisa dar uma desligada um pouquinho, ligar o modo de economia de energia para que você possa conseguir chegar até o final do dia, porque senão às vezes nem chega até o final do dia. Então é muito importante que vocês não se culpem por não dar conta de todas as atividades de casa, né? É importante que a gente entenda que o que mais precisa de cuidado nesse momento é esse bebê. É esse high need baby. Então, se esse bebê tá sugando a sua energia, não vai dar para você tentar dividir energia com outras coisas. Então, poupa a sua energia, entre no modo de economia de energia, porque vai ser a melhor forma de ter energia para concluir o dia e concluir os meses, porque esse bebê não vai mudar de um dia para o outro, da noite para o dia, certo? Ele tende a ser um bebê que vai ter demandas, necessidades altas ao longo pelo menos, a sua primeira infância aí, com toda certeza, tá bom? Gente, o quarto ponto, né? Outro ponto que suga muito as mães é o ponto da alimentação, tá? Opa, pronto. Vocês estão me vendo, gente? Ou caiu aqui? Não sei, peraí. Oi. Ai, sim. Achei que tinha caído. Apareceu uma mensagem aqui na telinha do celular. Mas tá tudo bem, estão me vendo direitinho, né? Então, outro ponto muito importante pra gente aqui é o ponto da alimentação, né? Esses bebês, principalmente esses bebês que mamam seio materno, eles são bebês assim que fazem sim o peito de chupeta. Porque além disso, além de serem bebês de alta demanda, eles são bebês que realmente são muito espertos. Então eles percebem que o seio materno não é só uma fonte de nutrição para eles, é também uma fonte de conforto, uma fonte de aconchego. Todos os bebês percebem isso. Mas os high need fazem o quê? Esses fazem mesmo peito de chupeta. Eu sei que nessa hora um monte de mãe vai querer falar: ah, então eu tenho high need baby. Meu bebê faz o peito de chupeta e tudo. Só que não é bem assim. Na verdade, a gente tem os bebês que fazem o peito de chupeta, porque tem associações, né, do peito com o sono ou com outras coisas. E tem os high need babies que realmente querem esse contato físico o tempo inteiro. Então, a gente acaba ficando mais, né, nessa dúvida aí na hora de se o peito é chupeta ou não, porque o bebê é high need ou não. Mas, de um modo geral, o que a gente entende? Que eles fazem com mais frequência, né, aquela nutrição não nutritiva, né? Eles mamam sem estar mamando. Então, eles ficam o que a gente carinhosamente chama de chupetando o peito. Né? Ele faz o peito de chupeta e não é, para esses bebês, não é tão simples quanto parece para algumas outras situações, falar: ah, mãe, tem que parar de fazer isso, porque ele tá fazendo seu peito de chupeta. Esses bebês fazem mesmo e com muita frequência, tá? Nesses bebês é muito complicado a gente tentar colocar uma rotina de mamadas, porque eles não aceitam regras nessa forma, né? Aí algumas pessoas vão falar: ah, mas todo mundo tem que ter regra. Eu também sou dessa situação que todo mundo tem que viver com rotina e com regras. Mas os high need babies a gente não consegue impor essas rotinas, essas regras de uma forma que seja saudável para a mãe e para o bebê. O que acontece? Né? Nessa sociedade que nós vivemos, né, e nessa cultura que a gente tem, essa cultura ocidental que a gente tem, de que tudo tem que ter regra, independência, e né, às vezes a livre demanda não é uma coisa tão livre assim para as mães, porque a sociedade fala: nossa, ainda tem o preconceito de quem tá amamentando no shopping, quem tá amamentando no banco, né, gente? Então, assim, essas situações a gente tem que evitar, porque essas mães vão amamentar em qualquer momento, porque eles demandam isso, eles dependem disso. Os bebês high need, eles não têm hora e não tem como você negociar com eles, né? Tentar negociar com esses bebês que você vai, sei lá, dar uma chupeta ao invés do peito, ele não vai aceitar, ele vai arrumar um escândalo daqueles que só os bebês high need conseguem arrumar. Então esse é um outro ponto importante, é o ponto da alimentação deles. Só que aí quando fala assim: ai, doutor, e o meu bebê é um high need, mas ele mama mamadeira, ele não mama peito. Nesses pontos, a gente tem que ter mais atenção ainda. Porque esses bebês que são high need e são bebês de mamadeira, eles vão tender a pedir mais mamadeiras. E se a gente der uma mamadeira cheia para ele, a cada vez que ele quiser chupetar, ele com certeza vai virar um bebezinho mais obeso. E o problema de chupetar o seio e chupetar a mamadeira é porque os bebês de peito, eles podem até engordar muito também.
mas os bebês de mamadeira engordam de forma diferente. As células adiposas, né, as células de gordura que se formam nos bebezinhos de seio materno e que se formam nos bebezinhos de mamadeira é diferente, gente. Essas células são diferentes uma das outras, porque são formadas, né, pelo estímulo de proteínas diferentes. A proteína do leite materno, ela é diferente da proteína do leite de vaca, que é a proteína que está presente nas fórmulas infantis, que é a proteína que faz o crescimento acelerado, né, e com menos nutrição. Então, o que que acontece? Com essas diferenças de proteínas, o engordar do bebê de seio materno é diferente do engordar do bebê de mamadeira. Então, esses bebês high need que mamam mamadeira, tem que ter muito cuidado aí na quantidade de fórmula infantil que a gente está oferecendo só porque eles estão pedindo a mamadeira. Então, a gente tem que tentar outras alternativas para eles não engordarem com leite de mamadeira, tá? Esse é outro ponto importante. Outro ponto que eu tava vendo para poder falar para vocês, tentar resumir para vocês as situações dos high need babies aqui, é o ponto de exigir, né, gente? Esses bebês, eles exigem demais, 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 demais mesmo dos pais, dos cuidadores, das mães, de todo mundo, né? Todo mundo que ele consegue se apegar, porque às vezes o ciclo dele de apego é muito pequeno, tá? Então, assim, a exigência deles é muito intensa e isso faz com frequência os cuidadores, né, pai e mãe, se sentirem mais fracassados. Porque você fala, caramba, já fiz de tudo, eu dei tudo que esse bebê podia ter, eu não tenho mais o que dar, não tenho mais o que oferecer, não tenho mais o que dar. E ele continua reclamando, ele continua chorando. E esse nível de exigência desse bebê faz os pais se frustrarem muito, né? Então tem que tomar cuidado com essa frustração. Eles nunca vão estar satisfeitos, né? Tudo que você fizer ainda vai ser pouco em alguns momentos. Então você tem que entender esses momentos de exigência, que você está fazendo tudo o que você pode e mesmo assim não está resolvendo. Você tem que entender isso como um momento de doação, sabe? Um momento seu de doação de amor, sabe? Porque é muito complicado a gente fazer tudo e nada funciona, né? Nada dá certo, nada resolve para aquele bebê. Então não é para se sentir culpada, não é para se sentir frustrada, impotente, porque é uma característica do bebê. Nunca nada tá bom. Nunca nada é o suficiente para esse bebê, porque ele sempre vai querer mais. E vão ter dias, né, que vocês vão conseguir achar alguma coisa, aquele start que deu certo para esse bebê e vai ser como ganhar na loteria, sabe? Você conseguiu alguma coisa que naquele dia funcionou 1000% e o bebê conseguiu ficar, sabe, equilibrado, ficar bem. Foi um dia bom, foi um dia de paz para vocês. Nesses momentos, vocês vão falar: Meu Deus, acertei. Só que o que funcionou hoje pode ser que não funcione amanhã, mas pode ser que funcione depois. Então é testar, realmente se doar para o seu bebê, tentando buscar tudo que você possa de alternativas para ter um dia melhor, você e o seu bebê, tá bom? São muito exigentes, muito, muito exigentes. O outro. Ah, só mais um comentário aqui sobre eles serem muito exigentes. Tudo que esses bebês fazem, gente, eles transmitem pra gente um senso de urgência muito grande. Então, o que que acontece? Eles não sabem pedir bonzinhos, né? Pedir mais ou menos. O que eles fazem é simplesmente esgoelar. E você consegue entender claramente que aquela situação é urgente, né? Esse bebê passa para você como se aquela mamada, como se aquela troca de fralda fosse uma coisa urgente mesmo. E você se sente desesperada. É uma situação de urgência, né? Você fala: Meu Deus, se eu não der o peito rápido, vai virar um inferno na minha casa, vai virar um caos. E só quem tem um high need baby consegue entender perfeitamente que quando você simplesmente não atende o seu bebê naquela hora, se o caos se instala, gente, eu até arrepio de falar, porque se o caos se instala, é assim, 30 mil vezes pior para conseguir contornar a situação depois. Então a gente realmente faz aquilo com muita urgência, correndo desesperada para atender logo antes que o gatilho do caos seja instalado na nossa casa, né? É muito, muito complicado mesmo. E assim, a gente tem que ter muita, muita calma e muita paciência mesmo, mas não se cobrar demais. Entra naquele estado, né, de stand-by, aquele estado de economia de energia para poder conseguir terminar o dia. Ó, outra situação dos high need baby, gente. O despertar noturno, né? O acordar. Esses bebês, eles geralmente,
e quase sempre, na verdade, acordam realmente muito mais vezes do que os outros bebês, tá? São bebês que acordam a noite inteira mesmo, acordam de hora em hora e acordam daquele jeito, acordam chorando, acordam brigando, e não é só aquela associação do sono que ele tem, sabe? É diferente um high need baby quando acorda na madrugada e pede, né, pelo seio materno, e pede não, né, e exige o seio materno, do que os bebezinhos que pedem o seio materno ou pedem aquele colinho por uma associação negativa que eles fazem. Então, nesses casos, esses bebês, eles têm uma tendência a acordar mais fácil, acordar mais vezes, porque eles têm um temperamento diferente mesmo dos outros bebês, né? São bebês que às vezes eles não conseguem relaxar tão fácil, eles parecem que estão ligados o tempo inteiro, sabe? Então, mesmo durante o sono, são bebês que você deixa ele tentar dormir, eles não relaxam, eles não conseguem relaxar facilmente, eles não conseguem relaxar sozinhos. Então você acaba que tem despertares mais fáceis. E o limiar de despertar deles é diferente, tá? Então, um barulho mais suave. Sabe aquele bebê que você colocou, ele conseguiu enfim dormir, depois de um escândalo, ele conseguiu dormir. E você andando ali com pantufa dentro de casa para não emitir nenhum som. Você passou na porta, só o seu respirar já acorda esse bebê. Então, esse high need baby, ele é basicamente assim, ele acorda muito fácil. Ele acorda várias vezes e acorda muito fácil. Então, a gente tem que ir tentando ajudar ele a relaxar. Uma rotina de sono para esse bebê é fundamental para a gente conseguir tentar levar ele ao relaxamento, ajudar ele a relaxar melhor, tá? Outra coisa importante desses bebês em relação ao sono deles é que parece que eles têm um sono, tá, gente? Alguns estudos mostram que eles têm um sono no padrão diferente dos outros bebês. Eles passam mais tempo no sono, né, que é superficial, no sono que tem um despertar mais ativo. Então, realmente são bebês que acordam com o mínimo barulhinho, com o mínimo despertar. Que acordam com o mínimo movimento, com o mínimo barulho, tá bom? É basicamente assim. Outro ponto que eu ia falar pra vocês. Ah, eu falei pra vocês que eles nunca estão satisfeitos, né? Tudo que você faça realmente vai deixar esses bebês mais. Dependendo mais de você, você vai ficar um pouco mais frustrado. Então, não se atente tanto a não satisfazer o bebê, né? A gente tem um falso conceito de maternidade bem-sucedida ser aquela maternidade que a gente consegue atender todas as demandas do bebê e ter aquele bebê de revista que dorme certinho, que faz tudo certinho, que chora na hora que tem que chorar, que dorme na hora que tem que dormir, que só faz cocô quando tem que fazer, né, que sorri, que não faz birra. Então esses bebezinhos, a gente acha realmente que vai existir em todo mundo e não é assim, né? O high need baby, ele é completamente diferente e nem sempre a gente vai atingir as necessidades deles mesmo. E não tem nada de errado com isso, tá bom? Tá tudo bem. Tá. Ah, outra coisa, gente. Esses bebezinhos tem as suas peculiaridades fofas também, né? Eles são bebês super sensíveis. Então, eles tendem a ser crianças, né? Bebezinhos mais amorosos. São bebês mais conectados, tá? Então, assim, não tem nada de errado com ele ser um bebê agitado, estressado, mais ativo, né, mais hiperativo, com ele não ter um afeto, um carinho com vocês. Eles têm muito. Por mais que às vezes pareça que eles estão mais desconectados, vocês vão perceber que são crianças que tendem a crescer com uma conexão maior, um afeto mais próximo, tanto pela proximidade mesmo que a gente tem com eles nesse momento que eles necessitam demais. Então é basicamente vocês entenderem que o bebê precisa sim de cuidado. Mas o high need baby precisa de muito, muito cuidado. É um cuidado que esgota mesmo a mãe. Então, assim, ele retribui esse cuidado exaustivo, né? Esse burnout que ele faz na mãe, ele retribui com amor. Ele retribui do jeito que ele sabe retribuir, que é sendo afetuoso, sendo carinhoso e gostando dessa proximidade. São bebês que se aconchegam muito, muito com as mães mesmo. Gente, eu fico falando muito das mães, que são as mães que estão com os bebês desde o começo, né? A gente que fica com eles. Então, assim, uma dicasinha só que para não fugir muito, uma diquinha você começou a perceber que você tem um bebê de alta demanda, um bebê de alta necessidade, começa desde o primeiro dia a fazer alguém mais ter essa mesma proximidade que você tem, tá bom? Alguém que seja, de preferência, o pai ou uma avó que vai ficar muito próxima também, porque é importante você ter com quem dividir um pouco isso, tá? Porque é realmente muito, muito, muito exaustivo. É muito cansativo para uma mãe que tem um high need baby em casa.
Esses bebês não descem no colo, né? São bebês que, durante o tempo que eles ainda não andam, não são bebês que ficam em bebê conforto, que ficam no cercadinho, ficam no chiqueirinho, ou ficam deitadinhos no tapete sem estar esgoelando, né? Eles são bebês que realmente são apavorados por colo e se você tá com eles no colo, não basta estar no colo, tem que estar no colo balançando, né? Não adianta você pegar e ficar quietinha deitada no sofá ou sentada no cadeirão, não dá. Você simplesmente, no cadeirão, ó, sentada na poltrona, você simplesmente tem que ficar com ele no colo e balançando o tempo inteiro. Eles não são bebês que aceitam ficar no colo quietinhos, né? Que aceitam ficar paradinhos. É o tempo inteiro a gente ninando esse bebê. Eles não aceitam. E quando esses bebezinhos evoluem, né, para o caminhar, para o engatinhar, para o andar, são bebês que querem muito espaço. São bebês que depois que saíram do colo, eles querem muito espaço. Então eles querem engatinhar por longos pedaços de casa, eles querem subir nas coisas, mexer nas coisas o tempo inteiro. Eles precisam de espaço quando estão no chão. Embora continuem querendo o colo o tempo inteiro. Então são aqueles bebês que nunca estão satisfeitos. Eles querem o chão. Você dá o chão da sala inteiro. Você arrasta o sofá, você tira a mesinha de centro, você tira todos os enfeites da casa. A casa tá peladinha, peladinha, peladinha. O bebê tá no chão, ele tem tudo. Você forrou o chão pra ele. E depois ele quer o quê? O colo de volta. E eles ficam revezando nisso, quer o colo, quer o chão. E querem muito espaço e dependem de muito espaço. Então, gente, é uma característica deles também, né? Querer o colo o tempo inteiro, querer esse aconchego o tempo inteiro. E quando estão no chão, querem muito espaço. E depois querem voltar pro colo de novo, tá? A 11ª, né, situação é que eles não são fãs de interagir com os eletrônicos, não são fãs do celular, não são fãs dos objetos, das coisas. Esses bebês, né, de alta necessidade, esses bebês de alta demanda, são bebezinhos que necessitam de contato físico. Eles gostam de pessoas, eles não gostam de coisas, né? São bebês que tendem a se aproximar muito mais das pessoas, né? Tendem a querer muito mais contato com as pessoas. E quando eu falo pessoas, são as pessoas mais agarradas, mais próximas mesmo. Eles não tendem a ir com todo mundo, né? Deixar na creche é uma tragédia, é muito difícil. É aquela briga terrível para deixar na porta da creche. E até que ele se apegue a alguma professora ali, né? Até que ele se apegue a alguma cuidadora daquela creche. Então, ele consegue depois criar esse vínculo com alguém que tá ali com ele o dia inteiro. Mas em casa, quando a gente fala, eles não gostam, né, de ficar sozinhos em casa, sozinhos assim, em casa não, sozinhos com um aparelhinho de celular, eles não gostam de ficar vendo desenho, televisão, celular, tablet, não é pra esses bebês, né, pra eles é pessoa, eles gostam de interagir com pessoas, eles não gostam de coisas. Então, eles vão se interessar sim por brinquedos, porém, a ideia que eles passam é que eles sempre querem brincar sim com os brinquedinhos, mas com alguém junto com eles, né? Então é a interação muito maior de amor por pessoas do que por coisas. Não são bebês que ficam facilmente presos à televisão. E não tem nada a ver com eles prestarem atenção, não tem nada a ver com déficit de atenção, tá, gente? Tem só a ver mesmo com a necessidade deles terem alguém, uma outra pessoa por perto, tá bom? Deixa eu ver. Param, papam. Gente, e eles. Oi? Ai, Ana, que linda! Gente, a Ana tá falando aqui, olha, só pra avisar que a minha aula de sono já tá funcionando e a bebê dela já tá dormindo a noite toda. E às 8h30 da noite já dorme. Ai, que lindo, sumiu, peraí. E ainda vai fazer 3 meses. Ô, Ana, só fazer um parênteses aqui pra vocês, meninas. Ô, Ana, essas aulas de sono são incríveis mesmo, né? E elas fazem uma diferença na vida das mães que, nossa senhora, só quem segue certinho para poder ver, né? Ai, ai. Doutora Amanda, uma grande amiga, acabou de falar que o bebê dela é um. Não sei, amiga, vamos conversar depois. Pra gente ver se o Enzo é um I Need Baby, mas não me parece não, pelo que eu vejo nos stories e tudo. Mas estão concluindo, gente, peraí, vamos. Tá, e
Tá. E é isso, e eles não substituem por nada, né? Eles não conseguem substituir um cuidador por outro cuidador. É muito difícil a gente conseguir trocar os cuidadores. Como eu falei pra vocês agora, deixar o bebê na creche. Gente, só uma coisa: qualquer criança, tá? Qualquer bebezinho que a gente deixa na creche, a tendência é que eles realmente tenham uma dificuldade em sair da mãe para ir pro cuidador, que no começo é um cuidador estranho. Depois eles se apegam sim com alguns cuidadores, né? Alguns cuidadores específicos e acabam tendo aquela professora queridinha, né? Acabam tendo aquela que não desgruda deles, que é a única que consegue ficar com o bebê. Porque são bebês de alta necessidade, são bebês que realmente precisam o tempo inteiro. Então, assim, o que eu queria passar para vocês aqui hoje sobre esses high need babies, né? Primeira coisa, é pra gente não confundir, tá, gente? O que o seu bebê precisa, o seu cansaço por estar tendo que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, confundir isso com um bebê de alta demanda, né, de alta necessidade. Não quer dizer que o fato do seu bebê mamar a noite inteira ou acordar a noite inteira, não quer dizer que ele seja um bebê de alta necessidade. O fato do seu bebê querer colo o tempo inteiro não quer dizer que ele seja um bebê de alta necessidade. Nós falamos aqui, acho que umas 10 a 12 características de um bebê de alta necessidade, né? E realmente, assim, a gente tem que avaliar tudo, tá? Pra gente poder tentar chegar nesse diagnóstico. E isso, assim, é uma conversa bem legal que eu tenho com as mães. A gente consegue conversar, sentar juntas e conversar para poder entender as necessidades daquele bebê e traçar a melhor forma de conduzir essa situação. Porque quando a gente consegue conduzir essa situação da melhor forma possível, a gente consegue dar uma qualidade de vida para essa mãe e para esse bebê. Porque senão acaba virando uma situação ruim para os bebês e para as mães, né? E pelo amor de Deus, gente, sem aquela situação de deixa chorar que passa, né? Vamos deixar chorar, porque quando para de chorar, porque quando cansar de chorar, ele vai parar. Até me embola. Não existe isso de deixa chorar que passa, ou quando cansar de chorar, ele dorme. Isso gera um estresse muito grande, libera hormônios do estresse muito grande e você acaba entrando num ciclo muito ruim, num efeito vulcânico, e tudo isso piora muito. Então tem que traçar estrategicamente uma rotina melhor para essas mães e para esses bebês, tá bom? A Ana passou aqui agora, a Nanda, perdão. A Nanda passou aqui agora. A Nanda é uma mãe que eu tô conversando já tem acho que uns 2 dias, né, que a gente tá conversando, porque ela tem o High Need Baby. Essa aula foi muito por causa dela também, né, Ananda, que realmente a gente tem muito, muito pouca informação sobre os bebês de alta necessidade. Então, contem comigo,